Isso é muito importante. A gente recebeu umas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Como é a situação atual do Brasil a respeito de abrir startups? Abrir startups. Abrir startups. Vamos lá. Gostei dessa pergunta. Pergunta boa. Porque assim, eu não abri uma startup. Eu abri um CNPJ inicialmente, foi um MEI para fazer o primeiro projeto e foi engraçado. Eu vendi primeiro para a empresa, no Mercury, o sistema de medição, essa caixinha que era um medidor de energia. É igual um smartwatch, ver batimento cardíaco, quantos passos você deu e etc. Isso aqui eu vejo o batimento cardíaco da empresa. Assim, ó, eu vou conseguir ver o seu batimento cardíaco, a carga que mais consome, o setor que mais consome e te ajudar a tomar decisões para redução do consumo de energia. A gente criou essa caixinha para isso. Aí eu cheguei lá e falei assim, ó, isso aqui era uma caixa, eu tinha que ter trazido. Tinha uma plaquinha, tá lá na minha sala. Eu deixo aqui em cima da mesa para não esquecer, faz parte da história. Atrás tinha fita isolante. Peguei essa plaquinha e falei pro pessoal dos engenheiros do Hotel Mer. Falei assim, ó, com essa plaquinha aqui eu mostro dados em tempo real. Aí tinham 3 linhas assim, ó. Tensão, corrente, potência. Uma linha horrorosa no tempo. Ó, projeta na televisão que eu vou mostrar para vocês aí que funciona. Liguei para minha mãe. Mãe, liga o chuveiro. Tinha uma igual. Falei, ó, tem uma igualzinha essa aqui lá em casa. Liga o chuveiro. Aí a corrente subiu, potência subiu. Pode desligar o chuveiro, mãe. Aí ela desligou, caiu. Falei assim, obrigado. Fechei. Assim, ó, com R$3.225, eu daqui um mês entrego para vocês 15 plaquinhas, monitorando 5 cargas trifásicas. Barato. Barato. Isso foi para comprar os dispositivos, para fabricar, a gente fez na mão, tem um vídeo disso. E para pagar a bolsa, tipo a bolsa de estágio de um moleque, o João, que virou meu sócio depois. Então, isso era... Depois que eu fechei, era fechado. Aí eu peguei e fui correr para abrir o MEI, entendeu? Primeiro você fechou o negócio, depois abriu o MEI. Exatamente. Isso traz uma lição muito grande de startup, né? Que é o MVP. Exatamente. O MVP, para quem não sabe, é produto mínimo viável, né? O Minimal Viable Product, né? Nosso inglêsão aqui. O MVP, ele faz com que a gente consiga, né, o resultado, a gente vá atrás de fazer uma prototipação, um experimento, e com esse experimento a gente tire respostas dele. Né? Então, qual era o teu experimento ali nesse momento? Se as pessoas tinham interesse naquele produto. Você já tinha, na verdade, construído o seu protótipo antes, né? E aí você vendeu ele, e aí você foi abrir o MEI. Então, eu já tinha feito antes projetos de eficiência. Para saber se ia conseguir entregar, né? Exato. Então, antes, eu já sabia que existia uma demanda. Eu acho que eu podia ter validado ela melhor. Isso foi um grande aprendizado da minha jornada empreendedora. Tá? Hoje tem um monte de concorrente para medidor. Perdi timing com o medidor, eu acho. Tá? Ele me ajudou para outras coisas que eu explico mais para frente. Mas essa entrada, ela foi relevante para a gente naquele momento. Tá? Que era conversar com os engenheiros, mostrar para eles a informação, falar, isso aqui resolve uma dor, que ele não tinha essa informação. Eu falei, custa tanto para eu te entregar, entrego para você daqui a um mês e entreguei para ele depois de um mês. Funcionou tudo? Não funcionou tudo. Eu tive MVP. Entreguei lá, né? Então a gente tinha uma V0, né? Uma V1, na verdade. Botamos os medidores lá e aí a gente foi entendendo ao longo da jornada, tanto que foi por causa desse contrato que a gente entrou para ser acelerado no cotidiano. Excelente. Então, foi eu acho que não foi nem pelo contrato, foi pelo mindset da gente ter construído naquele momento uma resolução de uma dor. Alguém comprou, alguém me achou menos doido. Só que eu boto fé nesses moleques mesmo com essa plaquinha horrorosa. Mas a gente conseguiu provar uma tese e depois a gente conseguiu vender esse mesmo serviço. E eu continuo vendendo medição de energia hoje para outros clientes. Então, o BRB usa esse nosso dispositivo. Tem clubes grandes aqui em Brasília que usam esse dispositivo. Empresas grandes, indústrias usam a nossa medição de energia. Então, para a gente foi importante. Não virou meu carro-chefe, o carro-chefe virou um diferencial nosso, mas por causa dele eu descobri outras dores no mercado. É isso. O que é incrível dessa história é que você pega uma ideia, vende ela, e isso já é uma validação de mercado. Né? Porque quantas e quantas empresas, quantos e quantos negócios chegam e falam, tive uma ideia genial, aí o cara vai lá, vende o carro para construir a ideia genial dele e ninguém quer. Exatamente. Aí o cara quebra, fica sem carro. Inclusive, na época lá da Coty, tinha muita gente que aparecia assim, quero abrir uma startup, vou fazer...
E aí o cara vinha assim, já sei, vai ser um aplicativo, porque na nossa época lá era tudo ia ser um aplicativo, né? Vai ser um aplicativo muito foda que vai fazer isso, isso e isso. Aí beleza, tu já validou com o mercado antes de construir o aplicativo? Não, não validei com o mercado. Aí a gente dá todos os argumentos por que tem que validar com o mercado antes, explica tal, e o cara, né, cabeça dura, preso ali dentro do círculo, não quer pedir ajuda. Aí ele vem e fala assim: não, mas eu vou vender meu carro. Aí o conselho que eu dava era: beleza, vende o carro, só não vende a casa. Porque se deixar, a gente sabe para onde que vai esse dinheiro. Né? O cara fala: não posso quebrar. E depois que pegou o investimento, então, aí a responsabilidade de dar certo é muito maior. Porque você pegou o investimento de outras pessoas, você tem que honrar aquele dinheiro, porque investir em você faz sentido. Né? Mas não é isso o mercado de startup. Não. Né? O mercado de startup está longe disso, inclusive é um espaço de experimentação. Né? Mas voltando aqui para a nossa pergunta, quero abrir uma startup. Né? Toda empresa é startup? Não é startup? Putz, isso aí dá uma outra discussão. Mas eu acho que, para mim, startup ela tem que ter como base tecnologia, independente de qual que ela seja, tá? O modelo de negócio ele tem que ser repetitível e escalável. Né? E eu acho que esses são os dois principais pontos, na minha opinião. Né? Então, uma empresa de fazer hambúrguer, ela é uma startup? Pô, talvez o hambúrguer em si não. Talvez o modelo de negócio, sei lá, vou abrir franquias. É um negócio quase uma startup. Agora eu quero fazer um hambúrguer com robôs. Opa, virou um negócio com tecnologia. Agora não vai ter pessoas, vai ter robô fazendo hambúrguer. Tem coisas assim, né? O pessoal lá, aquele supermercado que você entra no supermercado e faz a compra sozinho. Sim. Aquele Futuro Burger, né, que você compra. Mas enfim, o aí que é produto. Vai virar uma discussão eterna. Vai virar uma discussão eterna. Eu considero a minha uma startup, e a sua uma startup, porque ela mexe com a parte de tecnologia. Então, o meu business é hardware e software, né, a base dele, e o modelo de negócio eu não preciso de humanos. Hoje eu preciso de um pouquinho. No próximo passo é a inteligência artificial fazendo por ela só. E eu consigo plugar, ele é um plug and play, e ele reduz a conta de energia sozinho. Então eu resolvo uma dor com uma estrutura enxuta, pronto, esqueci dessa. Enxuta. Escalável com tecnologia. Né? Então, eu preciso, para aumentar minhas vendas, eu preciso aumentar o time de vendas. Não é bem isso, né? Eu até ouvi, um business, people business. É o operacional ali que ele não precisa, né? Então, eu acho que a estrutura é importante. Você não pode criar um negócio pensando nele e escalar ele. Você tem que criar um negócio para resolver um problema, daí você cria meios para escalar ele. Eu acho que é a forma mais saudável de fazer aqui no Brasil, pelo menos. Talvez então a mentalidade. Eu acho que é a mentalidade. Eu também penso muito nisso, de que a startup ela passa por esse ambiente de mentalidade. Só para deixar claro para todo mundo que todo mundo que sentar aqui vai dar um conceito diferente. E todo mundo do meio de startup, tá? Do conceito do que é uma startup, né? Mas, assim, a mentalidade de startup, ela é a mesma. Assim, varia muito pouco, né? A mentalidade de startup. O que mais acontece, na verdade, é a gente aprender como técnicas funcionam em cada mercado. Mas técnicas sempre atreladas a essa mentalidade de startup. Né? E a esteira de investimento, em que... Aí a esteira de investimento foi muito interessante esse episódio, porque foi o seguinte: eu entrei na aceleração, a gente queria entrar para a aceleração da Cotidiano. Aí eu encontrei com o Henrique no corredor, lá no Cotir. Aí o Henrique falou assim: mas vocês querem ir para o Venture Capital ou vocês querem ir para o mercado tradicional? Aí sabe, Venture Capital é um nome tão bonito que você... eu sou Venture Capital. Eu não sou tradicional, eu sou Venture Capital. Então, aí eu falei, não, a gente é Venture Capital. Eu nem sabia o que era Venture Capital. Tá. Eu falei, caramba, eu cheguei em casa e botei no Google. Eu falei, cara, o que é Venture Capital? Depois dessa conversa com o Henrique. Caraca. Então, a gente escolheu entrar na aceleração sem entender muito bem o que era essa esteira e etc. Então, a gente foi entender na aceleração. E eu acho que hoje, depois de um monte de aceleração que a gente já participou, de negócios, de projetos e de negócio, numa área da Atmos, a gente participou de uma aceleração da Climate Ventures, que é só para a parte de clima. Então, quais são as métricas de clima e etc., de impacto climático? Aí teve uma aceleração que foi só de vendas. Como é que você estrutura seu funil de vendas? Então, tiveram esses programas diferentes, assim. Depois de todos eles, eu tenho hoje um conceito sobre a aceleração. Para mim, o cara tem que entrar na aceleração de fato com uns 10 clientes.
Porque se ele entrar com 1, 2, tô fechando. Aí é né, pré, né? não vai dar ruim, entendeu? Ele vai ralar. Aconteceu isso com a gente. A gente entrou na aceleração da Cotidiano, eu peguei o conceito, foi muito bom, mas muita gente da galera do nosso bet lá, 14 startups, muita gente já não existe mais. Então, porque entrou muito cru, né? Tem que ter uma pré-aceleração de verdade. Tem que ter vai pro mercado, entrevista pessoal. Quando você tiver com 10 contratos, Fechou aí 10, beleza. Ou pensa. envias ou você, sei lá, implementou uma prova de conceito baratinha, ou tá fazendo na mão mesmo com 10 ou 20. Mas 10. o Henrique falou isso pra gente. Quando a gente foi começar lá na Pro Bono, eu vinha da Justep, que eu fiz o clássico, né? Eu levantei investimento, aí com o dinheiro que eu levantei, que era aquele dinheiro familiar, né, que vem, aí com esse dinheiro que eu levantei, abri uma startup, montei o software da minha cabeça, contratei uma empresa de software, uma empresa de publicidade, né? Tava com grana, falei, então vou gastar, vou contratar aqui essas duas empresas, montei o produto da minha cabeça, saímos na Exame, na R7, Da Record? da Record, IG, eu acho, uma outra. E quando a gente saiu na Exame, a gente saiu junto com o Uber na época, sabe assim, eram 10 startups chegando, alguma coisa assim. Ou era Uber Eats, não sei. Beleza, 5 mil downloads do aplicativo, 0 vendas. Foi assim, traumático. Pegou meu coração e eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui comigo? E fechei, né? Não tinha o que fazer. O produto era ruim, ninguém queria. Eu construí algo da minha cabeça, não validei com o mercado, né? Que é esse cara que vende o carro para poder fazer o negócio. Então tem que ter muita pesquisa de mercado. Beleza. Aí teve esse episódio. Acabou esse episódio. Eu falei assim, não, mas eu quero ir para o mercado. Nessas apresentações, no meio desse caminho, eu conheci o Henrique da Coty, né? O Henrique da Coty, pô, quem não conhece o cara, assim, tem que conhecer. O cara Ele tem que vir um dia aqui. eu pensei, eu falei, como é que começa a ser o Henrique, né? Tinha que começar com ele hoje aqui. E eu conheci a Cotidiano porque eu vi você no Brasil, Capital Brasil, Capital Empreendedora. Capital Empreendedora. Capital Empreendedora, vi seu stand, falava de negócio de conta de energia, você pegava retroativa e coisa lá de advogado. O imposto. Aí eu falei, pô, conta de energia, pronto, eu tenho que conversar com esse cara. Aí tu tava lá empolgadão, sua energia infinita. Aí eu falei, ó, beleza, entendi teu negócio e tal. Eu falei, caramba, o moleque já tá aqui com stand no evento e tal, pô, cara antigão. Tu tem que conversar agora com o Henrique. O Henrique vai te dar porrada, velho. Ele vai só te perguntar assim, na light, mais light. E ele é light. Mas ele vai te perguntar um negócio que tu vai falar assim. Longe, né? Tu vai assim, não vai ter resposta. Ele até hoje faz perguntas que tu fica, não sei responder. Então, e pra mim, na época, eu conheci, pra gente na Atma, eu já tinha o Gabriel, a gente ter conversado com o Henrique, né? Caramba, eram perguntas muito básicas que o empreendedor tem que se fazer, você não sabe onde procurar, né? Então, aí voltando lá para a pergunta do início, para você abrir uma startup, você não precisa de muito não, você precisa de uma dor que você quer resolver, aí você um cliente que você vai comprar, ali, uma comunidade para te dar esse suporte, né? Vendeu contrato, né? Faça contrato, não deixe isso na mesa. Faz um contratinho, pô, contrato, aí você vai entender junto com o ecossistema dessas startups que estiverem em volta se é uma startup mesmo. Né? Às vezes não é. Às vezes é um negócio que ele tem um potencial de ser muito grande. Tem uma startup que eu estou mentorando que é de reciclagem. Cara, para você inovar em reciclagem é reciclagem, entendeu? Então você pode transformar num galpão grande, fazer milhões com reciclagem. Pode. Pô, fazer uma startup de reciclagem vai ser mais ralado, entendeu? Então é uma escolha. Eu sei que é bonito se chamar de startup. Mas tá na moda, né? Tá na moda, né? E, pô, mas sustentabilidade... Não, você é uma empresa grande que resolve um problema considerável, muito grande, que é lixo, né? E resolve uma dor. Então, você resolve uma dor, independente se é tradicional, se é startup, mano, é uma empresa. A startup, ela é uma empresa. Você faz o CNPJ no MEI, aí precisa estruturar para receber... Isso a gente concorda. Startup é empresa. É uma empresa. Startup é empresa, é igual a todas as outras, só que com um potencial de quebrar muito maior. Exato. Se tiver o CNPJ, é empresa. É empresa, Todas têm um potencial de quebrar. Má gestão, não tem a... Mas startup a gente nasce querendo mais o limite, né? A gente tá ali na zona cinzenta, onde pode dar errado.
inclusive, na primeira startup que eu falei lá que eu fiz tudo errado, como a gente apareceu, era uma startup do meio jurídico, chama JustTap. Chamava, né, JustTap. Eu tive 4 processos da OAB contra mim. Caramba. Por publicidade. Que não era publicidade, mas a OAB entendeu que era. E condenou. Tive uma condenação, mas uma coisa bem tranquila, assim, com a mentalidade da época. Hoje a OAB não condenaria nunca, mas com a mentalidade da época, não era tanto assim com rede social. Mas o que eu ia contar de antes da história é que quando eu fechei essa startup e eu conheci o Henrique num evento, era um evento ali no IESB, da Asa Norte, aí tava tendo um evento de startup, chegava cada um, eu mesmo queria apresentar e ir embora. Era isso que eu queria fazer, apresentar e ir embora, sabe assim, tava nada envolvido com o pessoal e tal. E aí quando eu apresentei, que eu fui sair, o JustTap, o Henrique saiu e falou assim, olha, você é do mercado, você quer conhecer o que é startup? E começou a falar comigo e eu fiquei assim, cara, eu preciso falar com esse bicho. Eu fui embora porque eu tava morrendo de medo, essa era a verdade. E aí depois quando eu quebrei, que eu voltei e falei, vou abrir de novo, eu liguei pro Henrique e falei, Henrique, tô de volta, quero abrir aqui uma startup. Como é que eu faço? O que é a primeira coisa que eu faço? Eu quero ser acelerado por você. Ele, quer ser acelerado? Então tá bom, vende. Aí mas eu não sei nem o que eu vou vender. Então, vende. Se você começar a me mostrar uma curva de crescimento para cima, para direita e para cima, você vai ser acelerado. Aí eu falei, beleza, então o que eu vou vender? E foi aí que a gente pegou e começou a pegar as teses jurídicas e começou a conectar advogado com o cliente, né, no que a gente fazia lá na época, que a gente não faz mais, e começou a vender tese jurídica. Hoje tem um monte dessas empresas de aviação, daquela Help, que faz causa de aviação, compra o direito da pessoa, né? Porque é um direito tão garantido que dá para até vender antes de entrar na justiça. Mas a gente começou isso lá atrás e vendendo várias teses, conectando com o advogado e fazendo toda a parte de atendimento, mas começou vendendo, né? Desse jeito que o Henrique falou, e aí a gente foi aceito no programa de aceleração. Quando a gente entrou no programa de aceleração, passou o programa todinho. Chegou no final, é o Demo Day, né? Chegou no Demo Day, que é o dia da apresentação para os investidores, eu também, morrendo de medo, né? Vou apresentar aqui, tô morrendo de medo, não sei como fazer. E aí falei assim, não vou fazer essa apresentação, tô morrendo de medo, não tem por que fazer, eu nem sei se é Venture Capital que eu quero. Aí o Wesley, que eu não sei, o Wesley era da Coty, o Wesley ficou puto comigo, ficou indignado comigo, aí falou, você não quer fazer, então o que a gente tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Pra que você tá aqui? Caramba. E eu não sabia nem o que era Venture Capital. Então você falou que você descobriu o que era Venture Capital nesse dia e depois foi acelerado, eu descobri no Demo Day o que era, assim, semanas antes do Demo Day, o que era Venture Capital. No meio dessa briga ele veio e falou, tá, vou te explicar então o que é uma startup, o que você tá fazendo aqui. E aí ele me explicou toda a esteira de investimento e tudo que acontecia. Eu fiquei assim, caraca, velho. O buraco é bem mais embaixo. É bem mais embaixo, é muito mais. Não é uma empresa que tá abrindo não. e... É porque aí a pessoa me perguntou, por que vocês pegam investimento? Né? Pra que você pega o investimento? Normalmente é para você acelerar. Eu fiz uma descoberta. Então, eu não tenho tanto dinheiro quanto eu gostaria agora para fazer isso aqui estar em mais lugares, para não perder o time, para ser uma referência e tal. Então, você pega o investimento, você não pega o investimento para... tem gente que faz muito isso. Aí a gente fez isso no início, a gente faz isso. Mas a gente não está fazendo agora. Tá acabando o dinheiro, eu preciso de grana. Não, você pega o dinheiro para acelerar um negócio que tá dando dinheiro. Eu quero mais dinheiro para fazer mais dinheiro. É isso. Né? Então, é diferente quando você entende isso também. Tem eu não lembro agora quem me explicou. É muita gente que explica, né? Mas ele falou assim, ó, bem didático. Deixa eu te explicar o que você está fazendo. Você está fazendo um motor. Nesse motor, você tem que chegar ao motor que ele dá pelo menos 3 de resultado, 3 vezes o resultado. O motor é a sua empresa. Então, quando você chegar no motor que dá 3 vezes o resultado, o que significa? Você vai colocar R$1 na ponta e ele tem que sair 3. Aí você tem caixa, produto e mercado, que é o ROI, né? Você tem que ter um ROI de 3 vezes. Então tem que botar R$1 e sair 3. Nesse momento,
você está pronto para growth, para crescimento. Aí você faz uma rodada de investimento, pega um tubo de dinheiro, bota na ponta que ele vai cuspir 3 vezes mais. Não necessariamente, é claro que é uma história bem didática, porque esgotam-se os canais e tudo, mas assim, me ajudou a entender, tá? Então o que eu estou fazendo é criar algo que vai multiplicar o dinheiro. A empresa ela tem que ter esse papel multiplicador do dinheiro.